Amém. Muito boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial, e em especial que Deus abençoe os homens que estão nos assistindo. Nós aqui estamos gravando direto do Centro Apostólico. Costumeiramente, todos os anos fazemos nosso congresso para homens, e esse ano, por causa da questão do isolamento, estamos fazendo as lives para abençoar. Então, uma alegria grande poder abrir esse tempo aqui. Eu venho aqui com muita alegria, tá? Os que não me conhecem, o apóstolo Nailton aqui da Zona Leste de São Paulo, Brasil, em nome do Senhor. Eu tenho alegria grande de ter meu filho aqui, profeta de Deus, Elias, né? Quero que ele também salve os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz a todos, boa noite. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí do outro lado assistindo hoje essa live, né? Com a palavra poderosa, que essa palavra possa tocar o teu coração, que essa palavra venha falar com você, venha tocar essa unção em você, assim como vai ser falado aqui, um homem de verdade, né? Caráter de homem, caráter de Cristo, que possa abençoar a sua vida em nome de Jesus nessa noite. Amém. Nosso tema hoje está pautado aí no homem de verdade. Nós vamos tocar nesse tema aí, um homem de verdade, e vamos começar lendo a palavra de Deus, que está no livro de 1 de Reis, capítulo de número 2, e versículo de número 1, do 1 ao 3. Nós vamos ler 1 de Reis, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Está escrito assim: sentindo que se aproximava o dia da sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo, portanto, sê forte e porta-te como homem. Essa tradução é de João Ferreira de Almeida, né? Porta-te como homem, ou porta-te varonilmente. No versículo de número 3 diz: obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Aleluia, em todos os teus projetos, em nome do Senhor. Vamos fazer uma oração inicial. Senhor, nós abençoamos a abertura dessa live, declaramos em nome do Senhor, da tua unção, abençoamos quem está aí conectado, cada homem que está conectado agora, cada família conectada e aqueles que irão se conectar no futuro. Nós também os abençoamos no poderoso e bendito nome, que é o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de comentar com todos sobre essa questão do homem de verdade, tá? O homem de pacto. O homem de pacto para nós aqui é um ministério de homens que o Senhor nos deu, chama-se homem de pacto do ministério, com essa ideia mesmo, não somente de ter vários homens fazendo parte de um grupo, de um ministério, mas que os homens que fazem parte entendam: estou aqui com essa visão de me tornar um homem de pacto. E um dos conceitos, creio que nós vamos trabalhar isso essa semana, né, porque essa live será hoje, amanhã, quinta e sexta, essas 4 noites aí do mês de julho de 2020. Então nós vamos gravar essas 4 noites aí. Então nós vamos tratar dessa ideia dos conceitos do homem de pacto. E um dos conceitos é exatamente esse: o homem de pacto ele tem que ser um homem de verdade. Precisa de um leque maior para a gente definir isso. Falar assim, o homem de pacto é um homem de verdade, precisa de um leque. O homem de verdade, ele é um homem que tem duas ênfases: é um homem de direito e é um homem de fato. Por que de direito? Porque nasceu homem. Nasceu homem, ele tem direito de ser homem, né? Nasceu homem. Por que ele é homem de fato? Porque não somente nasceu homem, mas ele cumpre seus deveres como homem, né? Estamos aí numa sociedade onde está havendo uma necessidade que se levantem homens cumpridores dos seus deveres como homem. Então, o homem de direito, ele tem o direito de ser homem porque ele nasceu homem. E o homem de fato é um homem de fato porque ele cumpre seus deveres como um homem. Então, na verdade, assim, nenhum homem poderá ser homem de fato, cumprindo seus deveres, se primeiro não for um homem de direito. Nasceu homem, é homem por direito, mas precisa cumprir seus deveres. Eu poderia dar o seguinte exemplo: às vezes porque de direito é quando alguém tem um documento aí, de
direito. De fato, quando ele exerce o que o documento está dizendo. Alguém pode ter um casamento de direito e não de fato. Por exemplo, ele pode ter um casamento de direito porque ele foi no cartório, assinou um documento, vem lá com um documento, um casamento de direito, mas só é de fato quando o casal cumpre os deveres de casal, né? Assim também, por exemplo, alguém pode ter um carro de direito, mas não tem de fato. Ele pode ter um carro porque ele tem um documento, mas ele não tem de fato porque ele não desfruta. Ele pode ter uma casa e assim vai. Então, nesse sentido, direito de fato são duas coisas diferentes. Quando lemos a Bíblia em livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo de número 26, do livro de Gênesis 1, 26, nós podemos extrair algumas definições bíblicas sobre o homem de verdade. Gênesis, então vamos encontrar esse texto aí, Gênesis capítulo de número 1, Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 26, que aí nos ressalta, biblicamente falando, alguns conceitos bíblicos sobre o homem. Começa dizendo assim: então Deus determinou, façamos o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Ponto. Continua a leitura dizendo: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Versículo 27. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí o versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Amém. Então, olha o texto aí nos ensinando coisas maravilhosas e nos dizendo sobre os direitos, os conceitos desse homem, né? Como definir um homem de verdade? Aqui vai o texto. Primeiro, ele disse aí no texto, no versículo 26, um homem de verdade reflete a imagem e reflete a semelhança de Deus. Agora, meu filho Elias, profeta Elias, veja que negócio interessante, né? Como refletir essa imagem e essa semelhança se Deus é Espírito? Tem que ser o caráter, né? Tem que ser caráter. O que mais nós estamos precisando é de homem com caráter, né? Tem muito homem mau caráter, e aí você vai encontrar uma série de questões envolvendo esse homem com esse baixo nível de caráter, né? Homem agressivo com a mulher dele, agressivo com a família, homem que é uma coisa na frente da mulher, mas mais atrás ele tem outro comportamento, ele tem outra postura, né? Você deve ter visto alguns desses por aí, sim, por aí afora. Outra verdade, outra definição sobre o homem de verdade é que diz lá no versículo 26 ainda que ele é usado para influenciar os peixes do mar, as aves dos céus e os animais da terra. Então, se nós pudéssemos contextualizar, esse homem de verdade, ele influencia a esposa e os filhos para o altar. Ele traz a esposa e os filhos para o altar, tá? Ele não manipula, mas ele influencia ela, né? O local dela é no altar. Então, essa é uma outra definição sobre o homem de verdade. Aí no versículo 27 disse: Deus o criou macho e fêmea, que é uma outra definição do homem de verdade. O homem de verdade é macho. E é interessante porque o livro de Gênesis fala de dois princípios do homem macho, né? Gênesis capítulo 17 e o versículo de número 10, e Gênesis capítulo 7 e o versículo de número 2. Em Gênesis 17, 10 diz que todo homem macho tem que ser circuncidado, que era um princípio dentro da lei de Moisés. Que isso para nós hoje tem a ver com ser corrigido, ter alguém que te diga, você está errado, ter alguém que vai falar, você errou, ser confrontado, ter alguém que vai confrontar ele. E outro princípio do homem macho é que o homem macho tem uma fêmea. Esse é outro princípio importante do homem macho. Outro conceito lá em Gênesis, no versículo 28, é que esse homem de verdade tem a bênção de Deus, frutifica, multiplica, enche a terra de discípulos,
e governa a própria vida dele. Ele governa os pensamentos dele, ele governa as palavras dele. Pensamento, palavras e ações, né? É um homem nesse sentido. Então nós vamos encontrar aí no livro de Gênesis, né, 1, 2, 3, 4 verdades ou 4 definições sobre esse homem de verdade. E lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 2, os versículos 1 ao 3, nós podemos ressaltar pelo menos mais 3 verdades. E aí hoje eu poderia falar de 7 definições sobre um homem de verdade, né? Lá em Reis capítulo 2 fala que ele se porta com varonilidade. Aí Davi fala para Salomão assim: meu filho, seja homem. Se a gente falar isso hoje no nosso dia a dia, a gente quase está xingando um indivíduo. Você fala assim com ele: seja homem. Se não tiver intimidade, se não tiver amizade, isso pode dar um problema. Mas Davi antes de morrer, falou para ele: meu filho, seja homem, ou seja, se porte varonilmente, como homem. Não é? Outro conceito que Davi também ensina ali é o seguinte: obedeça ao Senhor em tudo. Tá? Então, o homem de verdade, ele é obediente a Deus, obedece a Deus. Tá? E por último, no número 7, ele anda nos caminhos do Senhor, seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e testemunhos. Então, hoje nós estamos aqui pensando exatamente nessa questão aqui, né? O que mais estamos precisando? O que realmente traz uma transformação numa família? Um homem. Uma família que tiver um homem de verdade, essa família não vai ser mais a mesma. Tá? A igreja, que é formada por homens de verdade, a sociedade precisa de homens de verdade. Então, homem, na verdade, é um ministério que Deus nos deu. Tá? Nos confiou um ministério muito poderoso. Então, eu vou abrir para a gente ter um bate-papo. Eu sei que você também tem coisas para ir dizendo sobre cada um desses tópicos e desses pontos. Eu vou abrir para a gente ir fazendo um bate-papo, mas antes eu queria dizer para quem está aí nos acompanhando, nos assistindo, quem sabe você está assistindo essa live aqui agora, e quem sabe que você é de verdade o instrumento que Deus quer usar para transformar a tua família. Pressupostamente você é o instrumento que o Espírito Santo quer usar para mudar radicalmente o rumo da tua casa, o rumo da tua família. Não é? Possivelmente, como de verdade está escrito na palavra de Deus, o homem, ele é o leme, o navio. O navio, ele é bem enorme, mas lá embaixo tem um lemezinho que vai guiando ele para a direita, para a esquerda. Então, quem sabe você é esse homem que está assistindo, e você é esse leme de Deus, que Deus vai usar para guiar essa família para o caminho do Senhor, vai guiar essa família para o trono de Deus de uma maneira muito poderosa. E antes de terminarmos essa live hoje, nós vamos fazer decretos proféticos sobre a tua vida. Nós vamos orar por você. Quem sabe você está enfrentando uma guerra muito grande como homem. Você pode inclusive mandar um contato para nós, ora por mim, né? Me ministra. Quem sabe você está aberto para receber uma visita na tua casa, né? Manda um contato, a gente vai te visitar, a gente vai ministrar, a gente vai direcionar ministros para visitar a tua casa e te abençoar, porque possivelmente essa palavra vai transformar a tua vida de uma maneira muitíssimamente poderosa. E creio que a partir de agora tua vida não vai ser mais a mesma, a tua vida vai fluir em nome do Senhor, né? Então, tendo aqui um bate-papo, falando da primeira definição do homem, que é ter o caráter, né? Eu queria que você fizesse um comentário sobre esse homem com o caráter de Cristo, né? Esse homem, ele fala assim: façamos o homem que tem a minha imagem e que tem a minha semelhança. Só que Deus é espírito, então isso está diretamente falando de caráter, né? Eu queria que você... Bom, assim, falando um pouco de caráter de Cristo, assim como o senhor acabou de ler, acabou de mencionar, né, que um homem, ele precisa ser circuncidado, ou seja, precisa tirar essa carnalidade do homem, né? Uhum. O conceito do homem, muito assim na parte do mundo, né, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente entende totalmente diferente o que é ser um homem, né? Você viveu lá, né? Porque a gente pensa que ser homem é mandar na esposa, né? Ou mandar ela ficar somente lá no fogão, ou isso é homem, isso é o mundo lá fora. Lá fora, assim, o cara para ser homem. Eu vim de lá, era dessa forma, então eu sou homem. Lá em casa quem manda sou eu, né? Então quando a gente encontra com o nosso
com o nosso Moisés, vamos dizer assim, como nosso profeta, né? Estou aqui com meu pai, que é o meu profeta, é o meu Moisés, e confronta o nosso caráter, para nós sermos exatamente o que a Bíblia diz para a gente sermos, que é imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, nossos pensamentos, nossas palavras e nossos comportamentos tem que ser de acordo com a Bíblia, de homem de verdade, ou seja, homem fundamentado, enraizado na verdade que é a palavra de Deus, Cristo, né? Esse é o caráter, porque quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, é exatamente isso, nós temos a imagem de Cristo no nosso pensamento, comportamento, né? Palavras, né? E não do jeito que o mundo acha que é, eu sou homem, quem manda lá sou eu, quando eu falar mais alto a mulher tem que calar a boca, não, né? Porque nós sabemos que o homem não acorda sempre com a razão, né? Todos os dias que ele está com a razão. Então a gente temos que ter, eu entendo que a gente temos que ter a humildade de Cristo quando nós estamos errados, sermos humildes como Cristo, falar, não, calma aí, eu estou errado, a nossa esposa também nos confronta e nós temos que ter esse caráter de Cristo, receber essa correção. Claro, e você falando, me dá uma seguinte ideia, assim, quer dizer que lá, quando não temos o Senhor, eu estou usando você aqui porque eu não vim do mundo, né? Sempre fui da igreja, mas parece que o pessoal aí quando não tem a Deus, o homem que não tem a Deus e não teme a Deus, o volume da voz determina aquele homem, é o volume da voz, é o grito, é o grito como se fosse um leão lá dentro de casa. O leão, o rujo dele é que determina que ele é muito homem mesmo. Isso. E como a gente está precisando disso, né, nossos dias, precisamos de homem com muito caráter, porque esse baixo nível de caráter faz esse homem ser alguém na frente da esposa e dos filhos, mas atrás é outra pessoa. Atrás ele tira a capa, ou ele bota a capa, não sei, né? E o engraçado é que lá no mundo, quando você pensa que ser homem é dessa forma, as pessoas não estão te vendo como homem. Eu falo por mim. Porque quando você é transformado no caráter, aí as pessoas começam a ver que você é um homem de verdade. Por causa das suas palavras, comportamento, fala, nossa, ele mudou mesmo, agora ele virou um homem de verdade. O caráter dele determina que ele é um homem de fato, né? Ele está exercendo, está cumprindo os deveres dele. Então é extraordinário. Esse é o ponto. O profeta é extraordinário. Né? Muda totalmente. Né? Outro conceito do comentário nosso aqui é a questão desse homem influenciar a esposa para a casa de Deus, né? Beleza? A esposa e os filhos para a casa de Deus, né? E ser de verdade o apóstolo da família dele, o pastor da família dele, tá? Alguém naquela casa tem que falar, meu amor, hoje é dia de culto, tá? Alguém naquela casa tem que falar, é hora de desligar essa televisão, alguém tem que falar, é hora de orar, é hora de cear, alguém tem que, né? Como que você, eu queria que você voltasse um comentário em cima disso, né? Da ideia de influenciar a esposa, trazê-la para o altar do Senhor. Você tem feito isso com a tua esposa e tua filhota que está aqui crescendo em Deus, né? Mas eu queria que você colocasse o teu comentário em relação a essa questão da influência, né? Para trazê-la para o altar do Senhor, né? Assim como a palavra de Deus diz, né? Que é melhor andar em dois juntos, né? E no caso eu e a minha esposa, muitas das vezes também a gente sabe que nem sempre a gente está com todo o vigor espiritualmente, ou às vezes a gente está assim precisando também de uma pessoa para nos empurrar, né? Mas a gente sabe que esse dever de trazer a esposa, trazer os filhos, está concentrado no homem, né? O homem tem que ser um homem de oração, tem que ser um homem, assim como o senhor falou agora, né? Meu amor, você me desculpa, mas não é hora de estar na cama, é hora da gente ir adorar a Deus, é hora da gente... Sacerdote da casa, né? 6 da manhã, né? 6 da manhã, é hora de... Vamos levantar. Quantas vezes você fala, meu amor? O apóstolo da família, né? Ser o apóstolo, não um homem bananão, que o papai sempre fala. Um homem bananão não, tem que ser um homem de fato mesmo. Assim Sim. Como o senhor está dando esse estudo, que é um estudo poderoso, né? Que eu sempre me pauta e às vezes também a gente tem que rever nossos conceitos para ver se não está falhando em nenhum desses pontos. E ser o sacerdote realmente é o apóstolo da casa mesmo. Eu tenho visto como muitas esposas e filhos aí afora têm sofrido por falta de um homem, o homem da casa, que influencia ela e os filhos para vir para o altar. Né? Fala, meu amor, desculpa, tem que ter uma maneira, tem que ter uma hora para ele falar, meu bem, desculpa, você não está correto. Tá? Eu não posso te apoiar, eu sinto muito aí. Tem que ter uma hora que ele chega para os filhos e fala, filho,
você não está correto, eu sinto muito, tá? E se vocês quiserem ouvir a Deus e me ouvir, é no altar, né? É no altar, esse homem que vai arrastar, vai influenciar essa esposa, né? Esses filhos para vir para a casa de Deus, né? Isso é muito importante, né? Pode ser 6 da manhã também, né? Pode ser muito 6 bom, 6 da manhã é o melhor horário que tem. Disse lá o texto também, um outro conceito que eu acho interessante, às vezes até machuca, se algum homem ouvir isso, pode machucar, que é o conceito assim: Deus fez macho e fêmea. Deus não fez um terceiro grupo, macho e fêmea. E é interessante que para o macho, né, 2 princípios muito interessantes para o macho. O primeiro princípio é o princípio da circuncisão, porque o menino nascia, 8 dias depois tinha que ser circuncidado, que era a operaçãozinha da fimose, 8 dias depois. E outro conceito também pro macho é que ele tem que ter a fêmea dele. Então, o macho tem que ter a fêmea, né? E trazendo isso para nossos dias, a questão contextualizando esse assunto, os homens de verdade, ele pode ter, sei lá, 120 anos, mas precisa ser circuncidado. Tem que ter alguém que vai tirar a carnalidade, né? Tem que ter alguém que vai tirar a carnalidade. E ele precisa ter a fêmea dele, né? O apóstolo Paulo fala: cada uma tem o seu próprio esposo, e cada um tem a sua própria mulher, para não ficar assim, enfim. Então é muito importante esses 2 princípios em cima do homem macho. Você fala assim: se o homem é macho, como é que você determina que o homem é macho? Porque ele está sendo circuncidado, ele está sendo. Tem alguém acima dele que fala: tira a carnalidade. Isso aí é carnalidade, isso aí é alma, isso aí é alma, você pode se parar com essa coisa. E que ele tem uma fêmea que cuida dela, né? Não é no grito, ele cuida dela, ele cuida, né? Não é mandando, não é nada. Se você quiser deixar um comentário sobre isso aí. É exatamente isso que o senhor falou, né? Um macho que também que deixa ser confrontado, você deixa ser circuncidado, como o senhor falou. E ter sua fêmea, precisa ter sua fêmea. Não a fêmea para ser, a minha maneira, né, de colocar aqui, não a fêmea para ser submissa da forma que eles interpretam, muitos homens. O tapete dela. Não dessa. E a gente vê isso até mesmo dentro das igrejas, né? Sim. Crentes evangélicos que acham que a mulher tem que ser submissa a ponto dele estar errado e a mulher ficar quieta, sabendo que mesmo fora da palavra de Deus, a mulher está sabendo que ele está fora da palavra de Deus, está errado, só que ele acha que ele é o macho, então a mulher tem que ser submissa a ele. Então isso é um ponto também que precisa corrigir, principalmente dentro das igrejas, né? Tem um desequilíbrio nisso. Eu conheço alguns amigos meus que se comportam dessa maneira. E aí tem que ter o Moisés, tem que ter o pai espiritual, tem que ter um profeta para falar: filho, você precisa, essa parte aqui você está completamente errado, a palavra de Deus, você está trocando, você está mudando a palavra de Deus, né? Então é isso é muito importante. E outra coisa que eu acho interessante é que esse homem, o macho, que tem essa fêmea, para completar ele, para completar ela, né? De verdade, esse complemento aí, nesse sentido. Um outro ponto que eu acho bem interessante sobre essa questão aí do homem de pacto, do homem de verdade, né, para ser um homem de pacto, é que ele caminha debaixo da aprovação de Deus. Tudo que a gente está falando, né, os pensamentos, as palavras, os comportamentos. Eu penso que aí a gente tem aí, penso que nós temos um princípio que vai curar radicalmente a família. Se tem um esposo, se tem um homem ali dentro, que ele se preocupa com a aprovação de Deus para o que ele pensa, para o que ele fala, para o comportamento dele, tá? Eu ouvi alguém dizer que o homem se move meio como um estouro de elefante. Se move aqueles pesos de elefante. As mulheres se movem mais como uma borboletinha, né? Você vê assim, várias borboletas não criam um estrago tão grande quanto um estouro de elefante, né? Então os homens precisam caminhar debaixo da aprovação de Deus, né? Será que esse meu pensamento Deus está aplaudindo no céu? Será que essas minhas palavras Deus está aplaudindo? Meu comportamento Deus está aplaudindo, né? Como é que você vê esse ponto, né? Como é que você comenta isso aí para alguém, para alguns homens? Eu acho que esse ponto que o senhor está citando é um ponto muito importante, né? Como nós já tem aprendido, né, o Senhor, com a palavra de Deus,
do homem andar debaixo da aprovação de Deus, ser aprovado por Deus, né? Como filho e ser abençoado, porque eu acho que, eu penso, né? Eu tenho tido a felicidade de viver isso, né? De tomar muito cuidado com as minhas palavras, né? Pensamentos, comportamento, porque será que, nem você falou, será que Deus está aplaudindo a maneira, Deus está feliz com a maneira que eu estou trabalhando? Será que Deus está feliz a maneira que eu estou exercendo a minha profissão? Será que Deus está feliz a maneira que eu estou exercendo a minha paternidade ou o meu lado de esposa? Porque tudo isso determina se a gente vamos ser abençoados ou não. Tem que deixar, ou em outras palavras, fazer Deus sorrir com você, com suas palavras, com sua... Muito bom, muito bom. Porque eu gosto de citar muito a história de Noé. Noé levou quantos anos para construir a arca? 120 anos. E durante esses 120 anos, né, se não me falha a memória, durante esses 120 anos ou mais, todo esse decorrer, esse percurso que ele traçou todos esses anos, ele foi, toda a palavra, o comportamento que ele fazia agradava a Deus. Porque senão ele não ia ter êxito no propósito. Ele fazia Deus sorrir. Fazia Deus sorrir. Porque ele não se comportava como o mundo. O mundo fazia de uma maneira e ele não estava preocupado com o mundo, né? Que a palavra de Deus diz lá que as pessoas zombavam dele. Só que ele não estava preocupado com o mundo, ele estava preocupado em agradar a Deus, em ser aprovado por Deus. Por isso ele teve êxito. E Deus sorrindo. Você imagina Deus abrir a janela e eu penso dessa maneira. Será que Deus está sorrindo com o que eu estou fazendo? Será que eu estou deixando Deus feliz a maneira que eu estou tratando a minha esposa? Como eu estou me comportando dentro de casa? Será que Deus está feliz a maneira que os meus filhos estão me vendo? Né? Porque eu gosto de citar muito, o Senhor sempre nos ensina aqui, que o homem é a porta para os seus filhos, é a porta para a próxima geração. Será que eu estou sendo uma porta que vai deixar um legado de bênção para os meus filhos? Porque é a minha maneira de pensar, a minha maneira de se comportar, que vai determinar a minha bênção, eu vou ser abençoado por Deus ou aprovado por Deus, né? O filho da aprovação ou não. Então, eu acho que esse é o caminho. É muito interessante, porque alguns homens, até na igreja também, até na igreja, isso que eu vou te falar agora, até na igreja, eles não têm essa preocupação de buscar a aprovação de Deus. Eles saem fazendo coisas, eles saem tomando decisões. Eu não estou nem aí se Deus está aplaudindo, se eu estou fazendo Deus sorrir ou não, não estou aí, eu estou tomando decisões. E às vezes eles tomam decisões e viram um estouro de elefante. Né? Depois que ele toma a decisão, e aí ele olha para trás, o quanto de coisa ele destruiu, o quanto de coisa, o estouro de elefante, destrói uma série de coisas. Depois você olha, acabou com a mata. Acabou com a mata. Isso tudo por quê? Porque antes de dar o passo, ele não falou, será que Deus está sorrindo no céu? Né? Vou usar a sua expressão, que eu acho boa essa expressão. Será que Deus está sorrindo no céu para isso? Está me aplaudindo? Está me aprovando nisso aqui? Né? Porque para mim basta a minha aprovação. Então, eu creio que alguns homens que estão aí nos assistindo e recebendo essa palavra, eu creio que Deus vai tocar esses homens, né? Vai ministrar esses homens para que corrija se precisar corrigir, esse ponto importante, essa definição, corrija se precisar corrigir, e se já está praticando, glória a Deus, fala, já estou praticando, tá? Eu tenho todo o cuidado para dar passos de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o querer dele, e ver Deus fluir, né? Outros 3 pontos interessantes é que esse homem, ele se comporta como homem, tá? É um ponto interessante, né? Nós nascemos, nossos pais, nossa família vai nos cuidando, vai nos ensinando a ter comportamento de homem, tá? E aí, de tudo que a gente está falando, isso tem sentido, porque às vezes a pessoa não serve o Senhor, então ele acha que o comportamento de homem está na maneira grossa de falar, no volume da voz, né? No músculo, machismo, no machismo, né? Mulher comigo é no grito, é no tapa, né? Aquela ideia que a gente, eu já ouvi alguns aí, não servia ao Senhor, não conhece o Senhor, não falando, é o seguinte, você dá um desprezo nela, dá um gelo na gíria dá o quê? Dá um gelo? Você dá um gelo nela, você deixa assim, 3 dias você olha para a cara dela. Ela vai afinar na hora, né? Então, sabe, então ele acha que isso é se portar como um homem, isso não é se
portar como homem. Porque quando a gente olha o texto da palavra de Deus, diz que Jesus disse assim, que os homens devem amar a sua esposa como Jesus ama a igreja. E olha, algumas vezes a igreja faz, várias vezes a igreja tem comportamento que não agrada a Deus, né? Deus não fica feliz, mas Jesus não abre mão da igreja, ele não fica sem falar com ela, ele não dá um gelo nela, fala, vamos dar um gelo, porque se você der um gelo nela, você vai botar ela vai vir comer aqui, ó, vai vir, né? Então esse comportamento, outros dizem por aí afora, né? Olha, você precisa ter uma esposa em casa que você respeita e outra lá fora que você, outras lá fora que você, isso determina que ele é muito, ele realmente é muito. Eu gosto de lembrar muito do exemplo de José, né? José, a esposa do senhor dele, né? Potifar, tentou por diversas vezes seduzir ele, e ele não era casado, e mesmo assim ele não caiu na tentação. Foi acusado e tudo mais. Solteiro com os hormônios lá em cima. Nós conhecemos a história, mas eu gosto de usar muito esse exemplo. Então, assim, ele era solteiro e não caiu em tentação, se comportou como homem. E às vezes homem casado, né, que deveria ter ainda mais esse tipo de comportamento, que é um comportamento que agrada a Deus, porque José falou, eu não vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, né? Contra o Senhor dele, que era o chefe dele. Então, assim, no mundo, esse conceito que o senhor acabou de citar, totalmente errado, que o homem tem que ter uma mulher em casa e mais duas. Isso é duas assim, ou mais, né? Porque assim, eu entendo que o homem de verdade é um homem que ele vai contra a carne dele. Claro. Se a minha carne está gritando isso, eu sei que a palavra de Deus está mandando fazer isso, eu vou fazer o que a palavra de Deus está mandando. Era o que José fez, né? Se comportou assim. E ele chegou onde ele chegou, né? Completou o propósito de Deus, ou seja, Deus conseguiu ter êxito no propósito dele. E por causa do comportamento dele, de que ele era um homem de verdade, ele salvou quantas pessoas, tirou quantas pessoas da fome, inclusive a família dele, né? Sim, exatamente. Eu gosto de pensar muito na maneira que José se comportava. Eu acho que José se comportava como um homem de verdade. Sim, sem dúvida. Então eu gosto de lembrar da história dele. Eu lembro, profeta Luiz, quando eu era solteiro, uma criança, meu pai me dizia assim, homem de verdade não é o que conquista uma mulher por dia. O homem de verdade é o que conquista a mesma mulher todos os dias da sua vida. Esse é macho. Isso é muito homem. Porque conquistar uma por dia, em alguns locais é só fazer assim, ó. É só fazer assim que ela vem, o que ele faz. Né? Mas conquistar a mesma todos os dias realmente é uma função de um homem de verdade. É se comportar como um homem, é ter um comportamento de um homem, né? E outro princípio aqui, outro conceito interessante é que diz que esse homem é obediente, obedece a Deus em tudo, em tudo, obedece a Deus em tudo. Um homem totalmente obediente a Deus em tudo, e nem sempre ele vai obedecer a Deus em assuntos que talvez ele falou assim, eu não gostaria, mas Deus está mandando. Né? Aqui você falou do José e eu lembro do Abraão agora. Deus falou, me entrega o filho. Vamos obedecer, Deus falou, né? Mas é o meu único filho. Né? E ele falou, me entrega o filho. Né? Ou Deus falou assim, me entrega tudo que você tem, entrega o recurso financeiro que você tem, coloca no altar. Né? Então eu lembro que a obediência, que é um dos conceitos da honra, está ligado a esse homem de verdade. Esse homem é obediente ao Senhor em tudo. Né? Quer deixar seu comentário aí em relação a isso? É maravilhoso. A obediência, né? O senhor está de falar, assim, eu lembro muito, eu gosto de lembrar da história de Jesus, né? Que todos conhecem, né? Sim. Que fala que Jesus foi obediente até a morte de cruz, né? Porque muitas das vezes é que o senhor sempre fala que nós não vamos estar felizes com o que Deus pede, ou está vindo contra a nossa vontade, né? Mas é o que Deus está pedindo, né? É o que Deus está mandando, né? Nem sempre eu estou aplaudindo, mas lá na frente a gente vai entender. Eu já passei por isso, muitas das vezes não estava entendendo o que Deus estava pedindo, ou não era aquilo que eu queria em tal ocasião, mas
pela palavra de Deus, me norteando pela voz do meu profeta, que no caso, né, meu pai espiritual, pela voz da minha esposa, e eu falar, não, já que é isso que Deus quer, então eu vou ser como Jesus, eu vou ser obediente, né? Ainda que isso está me doendo, ainda que isso está sendo para mim um grande sacrifício, porque Jesus fez um grande sacrifício, e por isso Jesus foi glorificado, por isso Jesus foi exaltado, e eu gosto de pensar dessa maneira. Sim, e você lembrou muito bem a questão da obediência de Jesus como homem, né, desse Bíblia, e é muito interessante que diz que ele foi obediente até a morte, né? Ou seja, ele não foi obediente até o mês que vem, até o ano que vem, ele foi obediente até a morte. Sempre, né? Foi obediente até a morte pior que tinha, morte de cruz. Sim. Agora, por causa dessa obediência, ele foi exaltado. Deus exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, essa questão da obediência, que é um ponto, é um dos conceitos desse homem de verdade. O homem de verdade é um homem que obedece a Deus, obedece a tudo que Deus está falando. Facilidade, né? Com facilidade. Você falou da facilidade, eu lembrei de ser puxado pelo fio de cabelo. Sim, pelo fio de cabelo, né? Porque tem uns caras que você pode puxar ele com cabo de aço que ele não vem de vem. Eles não vêm. Né? E por último, aqui no número 7, para a gente deixar um comentário para abençoar os homens, o homem de verdade anda nos caminhos do Senhor, anda na palavra de Deus, né? Ou seja, o andar desse homem é no caminho do Senhor. Lembra do livro de Salmo que diz: bem-aventurados que não andam segundo o conselho dos ímpios, tá? Nem se detém em caminho de pecadores, antes tem seu prazer na lei do Senhor. Ele anda de acordo com a lei do Senhor, o andar dele. Então um homem desse não precisa ter nada a esconder, ele não precisa ter senha no celular dele, ele não precisa ter senha no computador dele, ele anda de acordo com a palavra de Deus, não precisa esconder nada. A esposa não precisa, ele não precisa ficar com medo dela, né? Não precisa, tá? É o andar dele que determina esse homem de verdade. Creio que está precisando desses homens em nossa nação, demais, né? Eu creio que deve ter aí 7.000 que não se dobraram a Baal ainda, né? Eu creio que tem 7.000 que não se dobraram, mas está precisando desses homens, com certeza está, né? Nossa nação, as nações da terra, né? Está precisando desses homens que o andar dele, pelo andar dele, você fala, isso aqui é um homem de verdade, esse aqui é um homem de Deus. Eu ouvi de um ministrador que eu gostei bastante, que quem faz pacto com um homem de verdade, a família, as gerações de quem faz pacto com um homem de verdade, vai experimentar a bênção de Deus. Meu Deus. Então, ou seja, com quem eu faço pacto, com quem eu tenho aliança, isso vai influenciar diretamente meus filhos meus netos e a próxima geração. Esse meu andar na palavra de Deus, esse meu andar no caminho, eu não tenho nada para esconder, absolutamente nada para escondê-lo. Nós vamos fazer uns decretos aqui agora. Eu gostaria que vocês se preparassem para receber uns decretos. Nós queremos fazer decretos sobre a tua vida. Você está ouvindo todo esse comentário fundamentado na palavra de Deus. Você é um homem que Deus quer usar. Possivelmente a tua família não vai ser mais a mesma se essa palavra entrar no teu coração de uma maneira ímpar, de uma maneira extraordinária. Tua família nunca mais será a mesma, porque Deus vai te usar como o leme dessa embarcação, para trazer essa família realmente para o centro da vontade do Senhor. Então nós vamos ter esse tempo para decretar sobre a tua vida em nome do Senhor, abrir o nosso coração e lançar decreto, deixar Deus usar a nossa boca em nome do Senhor Jesus. Então, se você pode, aí onde você está, chegue-se perto, se aproxime, tenha esse tempo aí com mais ênfase para esse momento, que é um momento muito profético em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez colocamos os homens que estão nos assistindo, colocamos diante do Senhor cada homem de Deus, declaramos sobre esses homens esse conceito de ser um homem de verdade, não de direito somente, mas um homem de direito e de verdade, e de fato, e declaramos sobre esses homens que essa palavra, Senhor, toca cada um deles. Usa a minha boca, usa a boca do profeta Elias para liberar decretos sobre esses homens, e que esses decretos saiam da nossa boca, Senhor, como uma espada afiada, e que
que penetra sobre esse coração, nesse coração agora de uma forma muito poderosa. Em nome do Senhor, vamos decretar. Oh, quero decretar em nome de Jesus, em cada homem que está assistindo, que está nos assistindo, que está alcançando a nossa voz, essa imagem, que o Senhor venha verdadeiramente tocar no teu coração, que esses princípios, que esse ensinamento, que essas palavras aqui direcionadas por Deus, pelo Espírito Santo, venham tocar o teu coração, que a partir desse dia seja um divisor de água na sua vida, que você seja verdadeiramente um homem de fato, um homem que exerce o seu direito. Assim você vai ativar os seus direitos na sua vida, como pai, um pai de fato, não só de título, mas um pai de fato, um marido de fato, um marido de influência, que traz os seus filhos, traz a sua esposa para o altar do Senhor, um homem de fato que ora, um homem de oração, um homem verdadeiro, um homem transparente, um homem de influência. Verdadeiramente eu quero decretar sobre cada homem que o Senhor possa escrever todos esses ensinamentos que foi dito aqui, possa escrever no teu coração em nome de Jesus, escrever com fogo, que você possa ser um homem obediente à palavra de Deus, assim como foi o profeta Davi, que você possa andar nos estatutos, que você possa amar a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero decretar sobre cada homem, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, em concordância com esses decretos, eu quero decretar o alto nível de caráter. E declaro em nome do Senhor que o alto nível de caráter, o caráter de Deus, será ativado sobre esse homem que está nos assistindo agora. Decreto que esse caráter será ativado em tua vida. Eu decreto Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu decreto o amor de Deus sobre a tua vida. Eu decreto a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Eu decreto o caráter de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor. E decreto que esse nível de caráter será tão elevado que você será uma pessoa só, uma pessoa de nível único. Você não será diferente porque a esposa está longe ou porque os filhos estão longe. Não, Senhor, é porque o Espírito Santo está perto. E não importa se você está longe ou está perto da esposa ou dos filhos, você terá um caráter afiado, um caráter afinado em nome do Senhor. Eu quero te decretar isso nessa noite, em nome do Senhor. Homem de Deus que está aí assistindo, homem de Deus que está aí nos assistindo, eu decreto em nome do Senhor, por tua causa, Deus vai restaurar tua família. Eu decreto que por tua causa, Deus vai te levantar de forma poderosa. E a tua família não vai continuar esse caminho errado. Tua família vai trilhar o caminho do Senhor. Você se levantará. Eu decreto que aí, que você é o apóstolo dessa casa, você é o apóstolo dessa família. Eu decreto que o Senhor te usará para organizar a tua família, para organizar a tua casa, tua esposa, teus filhos, para colocá-los no devido local, estabelecendo o organograma de Deus. Eu decreto sobre essa casa, em nome do Senhor, sobre cada homem, que Deus te usará para ser aquele que levanta a adoração nessa casa, que levanta a intercessão nessa casa, para ser aquele que traz a honra financeira dos dízimos e das ofertas no altar do Senhor. Eu te decreto como um homem de Deus nessa casa, um homem de verdade. Eu decreto que o Senhor te usará para que a ofensa não continue tendo lugar em tua casa. Eu decreto em nome do Senhor que Deus vai te usar para estabelecer a doutrina do perdão em tua casa, e que você não vai tolerar resistência à doutrina do perdão, ofensas, corações truncados. Você não vai tolerar. Deus vai te usar para tirar da tua casa essas resistências ao perdão. Em nome do Senhor, decreto que você será usado como homem nessa casa, apóstolo dessa casa, para fortalecer a aliança em nome do Senhor, para trazer sabedoria, para fazer o serviço bem feito. E também decreto que a tua vida, tua esposa, teus filhos caminharão debaixo de uma paternidade apostólica de forma poderosa, e que não vai ter dúvida alguma que essa será a tua paternidade. Te decreto isso essa noite. Nós nos unimos aqui em fé para decretar isso a você em nome do Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. O diabo é envergonhado aí agora, em nome do Senhor Jesus. Eu vejo homens sendo tocados pelo Espírito Santo.
Oh, xarabarralabachai. Eu vejo homens sendo tocados pelo poder do Senhor. Eu vejo homens sendo alcançados por essa palavra. Eu vejo homens sendo sacudidos por Deus. O Senhor te sacode, o Senhor te desperta em nome do Senhor. O Senhor te chama como chamou Gideão, varão valoroso. Levanta dessa inércia, levanta desse comodismo, sai dessa mesmice e se coloca nas trincheiras do Senhor. Você é guerreiro de Deus, você é homem de Deus, e Deus vai te usar de forma poderosa, extraordinária. Você e tua família terá raiz em uma igreja local, e vocês crescerão ali em nome do Senhor, para a honra e para a glória do nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Oh, xarabarralabalás. Levanta a tua voz onde você estiver, diga a palavra de amor ao Espírito Santo, diga que você o ama, diga que você o quer, diga que você o adora, diga que Ele é o teu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu também quero falar para você, para um homem que talvez não fez ainda uma confissão de fé, falar para você que talvez ainda não vai a uma igreja, não se decidiu por Cristo, mas está assistindo. Você pensa que passou e aí acidentalmente você se deparou com essa live, com essa imagem. Não foi. Foi o Espírito Santo que te colocou de frente dessa programação, para que o Senhor possa falar com você. Então, se você é esse homem que quer hoje fazer uma decisão, uma confissão, uma declaração de fé ao Senhor Jesus, eu quero te convidar. Estende a tua mão junto com a gente aqui, estende a tua mão junto conosco, coloque a tua mão junto conosco e repita a oração que eu vou fazer agora. Diga bem alto: eu quero declarar que Jesus Cristo de Nazaré, que veio a esse mundo em carne, que foi crucificado, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e voltará, é o meu Senhor e é o meu Salvador absoluto. Repita: eu não tenho nenhum outro Deus, só Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha casa, minha esposa e meus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, em nome do Senhor Jesus. Quero te abençoar com essa palavra, que o Senhor te abençoe de uma maneira muito, mas muito poderosa, e muito obrigado por nos permitir entrar em sua casa e nos permitir falar do amor de Deus em nome do Senhor. Nós nos despedimos, né, profeta Elias? Que o Senhor possa abençoar de uma maneira ímpar, que você venha se desfrutar com essa palavra, que seja uma palavra confortadora para o seu coração, uma palavra que venha trazer mudança na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoe em nome do Senhor. Se você está assistindo essa live e quiser ofertar, você vai ter todas as diretrizes para ofertar e abençoar a nossa vida financeira, abençoar a obra do Senhor, a vida financeira da casa do Senhor. E eu declaro o melhor de Deus sobre você, declaro uma colheita abundante, declaro sobre você a surpresa financeira do céu, em nome do Senhor Jesus. E amanhã, nesse mesmo horário, às 8 da noite, horário de Brasília, Brasil, nós estaremos com o segundo dia de live, ministrando os homens em nome do Senhor. Se você conhece um homem, convide para estar com você. De repente vocês estão em uma sala, quem sabe amanhã você pode comprar uma carne, fazer um churrasco em casa, não é? Tomar um refrigerante com esses homens e falar: olha, vai ter uma live aí muito tremenda, e amanhã nós voltaremos em nome do Senhor. Declaro que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Deus abençoe e até amanhã. Paz.